do Mestre Jesus esteja em nossos corações e que todos nós possamos sentir as bênçãos do alto nesse momento de reencontro com a gente mesmo. E claro, né, boa tarde, bom dia, depende do momento que você estiver vendo essa preleção. Meu nome é Bruno, eu sou trabalhador da Associação Espírita União, uma das casas filiadas à Aliança Espírita Evangélica, na Regional de Araraquara, né? A gente fica em São Carlos, né, a casa, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns conteúdos que estão presentes no capítulo 10 e no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O convite de hoje é para que nós reflitamos, a gente possa refletir sobre a construção da nossa própria leveza, sobre o fato de que, no fundo, nós só somos responsáveis unicamente pelas nossas reações ao que o mundo nos traz. Nós só somos capazes realmente de controlar, de mudar, de melhorar as reações que nós emitimos para o mundo à medida que as coisas acontecem ao nosso redor, à medida que as dificuldades passam pela nossa vida, à medida que nós experimentamos essa vivência terrestre. E essa reflexão, ela traz alguns pontos de especial interesse no nosso encontro de hoje, no que diz respeito aos irmãos difíceis que passam pela nossa vida. Aqueles companheiros que muitas vezes estão no nosso trabalho, muitas vezes estão em algum outro ambiente que nós frequentamos, mas muito frequentemente estão conosco dentro da nossa própria casa, ou num círculo familiar muito próximo. Hoje, a nossa atenção, ela será voltada para esses irmãos, e também sobre como nós reagimos à existência deles, à influência deles, ao contato com eles no nosso dia a dia. Esse é o meu convite especial dessa noite para todos nós. E nesses momentos em que nós precisamos trabalhar fundamentalmente a forma como nós reagimos ao que o mundo nos traz, porque muitas dessas pessoas não são pessoas que nós escolhemos necessariamente estarem ao nosso lado. Nós temos 3 passos que eu considero serem muito importantes e que nós podemos utilizar como ferramentas na construção da nossa própria melhoria, na tomada de decisão salutar para o nosso próprio bem no contato com esses irmãos. Esses 3 passos são o perdão, a reconciliação e a retribuição amorosa. Nessas interações difíceis, que com certeza você que está me ouvindo, como eu, a gente é capaz de trazer facilmente para a nossa mente, né, para as nossas percepções dessas pessoas, o primeiro passo é sempre perdoar. É sempre nós entendermos que aquela pessoa tem os seus motivos, ela tem as suas vivências, ela tem as suas dores, ela tem a sua visão de mundo. E tudo isso carrega dentro dos nossos corações a riqueza de sermos universos, de sermos tão complexos. Às vezes é tão difícil entendermos a nós mesmos, que dirá aquilo que passa no coração do outro. E esse primeiro passo, embora ele seja o primeiro, ele não é necessariamente o mais fácil, ele não é necessariamente o mais rápido, ele
ele só é o primeiro porque ele propicia que a gente mantenha dentro dos nossos corações ah, uma, um equilíbrio da forma como nós encaramos a vida. Porque não basta nós perdoarmos da boca para fora. Eu sei que soa como um clichê, mas é preciso perdoar e esquecer. Afinal de contas, qual será a grande necessidade de nós nos lembrarmos, de nós utilizarmos aquela ideia que ainda é tão comum, né, de eu perdoo, mas eu não esqueço. A quem será que serve? A qual aspecto da nossa personalidade será que serve o não esquecer? Quanto de ego, de orgulho e de egoísmo existe em, através do nosso perdão, nós talvez às vezes até submetermos o irmão que passa pelo nosso caminho a uma situação humilhante, a uma situação difícil, mas nós vamos retomar isso um pouco depois. A pergunta que eu quero que ressoe é essa, né? Para que lembrar? Por que não esquecer? E além disso, é muito importante nos esquecermos desse perdão que damos, porque seremos chamados a perdoar na nossa caminhada muitas vezes. Jesus mesmo fala em 70 vezes 7, quando é perguntado se devemos perdoar 7 vezes, né? Ele responde 70 vezes 7, e existe um motivo para isso. E esse motivo é que quando nós perdoamos e não esquecemos, levamos conosco essa lembrança, essa uma espécie de percepção que fica às vezes ali no fundo dos nossos corações, ressoando sentimentos que não são tão bons para a gente mesmo, e isso pode se acumular à medida que nós exercemos um perdão que é fundamentalmente incompleto. Quando nós exercemos esse perdão incompleto, que não esquece, isso vai se acumulando dentro dos nossos corações e é uma energia que fica difícil carregar com o tempo. Por fim, é importante que nós saibamos perdoar sem ferir e sem contrariar, sem impor condições de humilhação ou de contrariedade àqueles que nós perdoamos. É um perdão que no fim das contas, é importante nos lembrarmos, não permite que outro irmão de caminhada acabe por ditar os sentimentos que eu carrego dentro do meu coração. É um perdão que, quando exercido de forma desinteressada, com o coração aberto, procurando não agredir aquele irmão, ele nos permite isolar o nosso coração em bons sentimentos, em sentimentos mais leves. Afinal de contas, não faz sentido que outra pessoa, além de nós mesmos, acabe por, de alguma forma, contaminar aquilo que eu sinto dentro do meu coração, aquilo que essencialmente eu carrego dentro dele. E o exercício contínuo do perdão é muito importante para que essa esse sentimento siga afinado na bondade, no bem, no amor do Mestre Jesus. Logo depois, o segundo passo é o da reconciliação. É óbvio que às vezes é muito difícil nós nos reconciliarmos com esse irmão. Óbvio que nós precisamos aprender a lidar com esse perdão que esquece para sermos capazes de restaurar o estado das nossas melhores relações com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Afinal, como eu disse, em muitos casos não nos foi dado escolher aquele companheiro de trabalho ou talvez um colega da faculdade, ou talvez alguém da família que more conosco ou não. Em especial nesses momentos pandêmicos que nós vivemos, é muito importante nós nos lembrarmos de que
nada é por acaso, e de que essa coexistência dentro dos nossos lares, bastante intensiva no momento, também serve ao seu propósito. E aí, nesse passo de reconciliação, é tarefa sublime de todos nós devolver as relações que nós temos ao seu melhor estado. Afinal de contas, no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, Jesus traz aquela passagem em que ele diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não, eu não lembro certinho todas as palavras, né, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao Ministério da Justiça, e você não seja colocado na cadeia, porque, né, você não sairá de lá enquanto não tiver pago até o último ceitil, ou centil, alguma coisa assim. Mas o que é importante é essa passagem, né? Enquanto estamos com eles a caminho. Eles quem? Essas desavenças, essas pessoas difíceis. Enquanto elas estão na nossa vida, é fundamental que nós exerçamos a nossa vontade no sentido de, para além de perdoá-las, estarmos prontos a nos reconciliarmos com essas pessoas. Porque, eventualmente, elas podem não estar mais lá. Às vezes é o companheiro que desencarna, ou de repente ele muda de trabalho, ou de repente é alguém que você, por algum outro motivo, acaba não vendo mais. Mas o que importa nesse ponto é, é entendermos, trazermos dentro dos nossos corações o fato de que restaurarmos essas relações, darmos o nosso melhor em nome do próximo, nesse processo, ajuda também a restaurarmos as energias e tudo que é bom dentro do nosso coração. Ajuda a restaurarmos o nosso bom ânimo, a nossa boa vontade, a nossa predisposição ao bem, a nossa esperança no mundo. E é um exercício que nós fazemos por nós. Como também exercemos o perdão por nós, podemos exercer a dádiva da reconciliação por nós. E avançando mais um pouco, podemos aí então citar um terceiro passo, que de novo pode ser realizado antes ou depois, ou entre uma coisa e outra, porque muitas vezes temos mais facilidade para fazermos uma coisa do que outra. O terceiro passo é devolver o mal com o bem, é a retribuição, que ela tem que ser sempre amorosa, tem que buscar sempre esse equilíbrio. É óbvio que quando Jesus diz amai os vossos inimigos, ele não está dizendo para que a gente trate esses inimigos, esses adversários, como tratamos um amigo, alguém que nós queremos muito bem na nossa família, alguém em quem confiamos plenamente. Afinal de contas, isso acabaria forçando os nossos sentimentos e nós acabaríamos nos violentando numa situação em que isso não é interessante. Mas significa sim nós desejarmos o bem para aquele irmão que eventualmente nos deseja o mal. Nós orarmos para que ele em algum momento compreenda os nossos motivos, para que as dores que ele sente dentro do seu coração sejam apaziguadas, para que ele tenha uma oportunidade bendita de reflexão no caminho dele. Significa nós nos alegrarmos com a alegria desse irmão, entendermos que existe dádiva em todos os lugares e que quando essa dádiva passa pelo caminho dele, ele é, se não nosso irmão em Cristo. Afinal, é sempre interessante nós nos lembrarmos que somos todos filhos de Deus e que Deus, ele é bom para todos nós. Deus é a expressão soberana da bondade e da justiça. E essa bondade, essa justiça, ele entrega também para o mal. Ele, não para o mal com L, mas a pessoa má, né? Para aquele que é mal. Ele também entrega para aquele que é ingrato. Não faria sentido que ele não o fizesse. Da mesma forma que ele, em sua magnificência, em sua plenitude, em sua perfeição,
também perdoa a todos nós e nos dá tantas oportunidades quantas forem necessárias para a nossa melhoria, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. E se somos filhos de Deus, se estamos aqui para vivenciar o seu amor, para vivenciar essa plenitude, por que é que vamos em algum momento nos privar da oportunidade de, em recebendo o mal, devolvermos o bem? De que forma nós seríamos diferentes de outras tantas pessoas, de outros tantos irmãos que só tratam bem aquelas pessoas que os tratam bem, que só perdoam aquelas pessoas que também os perdoam? Qual é o nosso diferencial na vivência do Evangelho quando apenas devolvemos aquilo que chega do mundo? Quando nós apenas reagimos nos momentos em que poderíamos agir em nome de nós mesmos, em nome da nossa família, da nossa comunidade, do nosso trabalho, dos nossos irmãos, da nossa sociedade. E, de novo, é um esforço a ser realizado em nome de nós mesmos, porque no fim das contas, sempre que nos desejam o mal, estão nos dando uma oportunidade de devolver o bem, estão nos dando uma oportunidade de não aceitar um peso que não é nosso. E aí eu vou lembrar do início dessa conversa, estamos aqui para falar sobre a construção da nossa própria leveza, essa leveza de espírito que passa pelo perdão, por essa capacidade de perdoarmos de verdade, esquecendo com o coração 70 vezes 7 se for necessário, que passa pela nossa capacidade de nos reconciliarmos com esses que muitas vezes nos ferem, de reconstruirmos essas pontes, que passa pela nossa capacidade de retribuir essas dores com o amor do Cristo, que apazigua, que traz o bálsamo, que aclara a nossa percepção sobre a bondade infinita que nós podemos realizar no mundo quando nós nos predispomos a ela. E isso, caros irmãos, é a oportunidade de nós sermos exemplos do Evangelho nesse momento de tantas transformações, de exercermos a nossa posição de trabalhadores da última hora, de nos lembrarmos nesses momentos difíceis que nós vivemos, de tanta divisão, de que a oposição violenta só gera mais violência. É a nossa oportunidade de construirmos pontes maravilhosas do nosso coração para todos aqueles bons e ruins, justos e injustos, fáceis e difíceis que cruzam o nosso caminho. Que nós possamos nos lembrar sempre dessa nossa capacidade maravilhosa de perdoar mais uma vez, de começar mais uma vez, de dar mais uma chance, de entendermos os motivos da dor do outro e jamais diminuirmos as suas motivações para fazerem o que fazem, para serem como são, colocando essas pessoas com amor, com gentileza e com carinho dentro dos nossos corações. É que nós seremos esses trabalhadores da última hora, é que nós seremos a esperança de uma nova terra, o sal da terra, a luz do mundo, que Jesus nos convoca a ser todos os dias. Então, que nós possamos, nessa noite, nessa tarde, nessa manhã bendita, renovarmos as nossas percepções da bondade de Jesus, do Evangelho que Ele deixou para nós e de todas as ferramentas que Ele nos traz todos os dias nas nossas orações, nas nossas lembranças, nos nossos bons sentimentos, para que nós transformemos aqueles irmãos que nos trazem a oportunidade de exercermos o bem em sua plenitude, em, em mais irmãos nessa jornada, que nós possamos semear sempre esse exemplo do Mestre para construirmos os cristãos do amanhã a partir de nós, cristãos do hoje.
e que nós possamos nos lembrar sempre dessa, em todo momento, dessa percepção maravilhosa de paz, de amor, de bondade, de perdão para com os nossos queridos irmãos. Que o Mestre Jesus siga habitando os nossos corações e nos lembrando sempre da dádiva do perdão em nome do próximo que nós carregamos. Que assim seja. Graças a Deus.